Oi, turma. Hoje vamos falar sobre a raiva. A raiva é uma doença muito importante na nossa área de medicina veterinária e também na área de medicina humana, porque humanos também podem contrair esse tipo de vírus. Então, ela é uma doença aguda do sistema nervoso central, ou seja, ela se desenvolve muito rápido e pode acometer todos os mamíferos. Os mamíferos são os hospedeiros susceptíveis a esse tipo de doença, a esse tipo de vírus. É caracterizada por uma inflamação do encéfalo e medula espinhal. Esse processo chama-se encefalomielite fatal. Então, ocorre isso com o indivíduo que, infelizmente, acaba infectado. E a letalidade é 100%. Então, é uma doença muito perigosa, né? Porque pelo fato da letalidade ser 100%, dificilmente algum animal ou humano vai sair ileso disso. Se sair, porque tem quase 100%, como quase 100% dos casos de raiva são letais, mas há uma esperança, porque existem novos métodos americanos da medicina que conseguem salvar vidas, porém o paciente fica com sequelas. Estou falando no caso de humanos. Tem humanos que sim, que se salvaram da doença raiva, porém ficaram com muitas sequelas, como incoordenação motora e também problemas cognitivos, tá? Então, dá para se salvar, são poucos, porque a letalidade é 100%, mas fica com várias sequelas aí que são difíceis, né, e praticamente irreversíveis. Bom, continuando. Agente etiológico, causador da doença é da família Rhabdoviridae. Mas antes de iniciar isso, deixa eu dar umas características aqui. É uma zoonose de origem viral, que é esse daí, né, que eu acabei de falar. Todos os animais de sangue quente são susceptíveis aos animais domésticos, animais silvestres, os animais da área rural também. E é amplamente distribuído por todo o mundo. Geralmente fatal, é considerada a sétima doença infecciosa de maior importância no mundo. E é uma doença de notificação obrigatória, ou seja, se o animal ele está com raiva, tem que chamar a fiscalização, né, para ser notificado, porque ali pode ter mais animais ou humanos mesmos com raiva. Então, tem que ser notificado, segundo o Código Sanitário Internacional da Organização Mundial de Saúde Animal. Nos humanos, nós falamos que é hidrofobia, a raiva. Também pode ser chamado de doença do cachorro louco, raiva paralítica, doença paralisante e mal das cadeiras. São outros nomes que se dão à mesma doença, né? Raiva. Agora sim, vamos para o agente etiológico. O causador da doença é da família Rhabdoviridae. Rábido quer dizer bastão. Olha aqui o formato de bastão dele. Então, ele é bem característico, né? Gênero Lissa-vírus. Lissa é igual a raiva. Vírus. Vírus da raiva. Lissa-vírus. E dividido em genótipos. Genótipo 1, rabies vírus, que é o vírus rábico. A distribuição é por todo o planeta e ele chega no sistema nervoso central e ele vai replicar lá nos neurônios. Então, ele é neurotrópico. Primeiro, ele vai para o sistema nervoso periférico e de lá para o sistema nervoso central, onde vai ter uma replicação. E de lá vai para as glândulas salivares e para os órgãos. Então, aqui, replica também aonde teve a mordedura. Então, o animal vai lá, morde o humano. Lá naquela porção onde mordeu, vai ocorrer um processo de replicação, certo? E aí, ele vai para o sistema nervoso, que são as vias neurais, e de lá, né, para as glândulas salivares e para os órgãos. E vai se alastrando, né? Aí nós temos o vírus, que é bem preocupante, né? O Rhabdoviridae. Bom, o que a gente pode falar sobre ele? É o mais comum, o Rhabdoviridae, é um vírus RNA fita simples envelopado e tem um formato de bala de revólver, né? E o tamanho médio de 75 nanômetros e comprimento de 100 a 300 nanômetros. Continuando, em relação à epidemiologia, de 2000 a 2009 foram registrados 163 casos de raiva humana, sendo a maior parte deles transmitida por cães, e que os cães seriam 47%, ou seja, mais que os morcegos. E os morcegos, 45%, né? Então, aqui nós temos, ó, pelo menos foi diminuindo, né? Aqui nós tínhamos o cão foi aumentando, aumentou e foi diminuindo. E aqui nós tivemos um pico de muita mortalidade de morcegos, ó. Morcego é esse vermelho aqui, tá? Então, aqui teve um pico de mortalidade, porém logo baixou e foi diminuindo.
Então, que bom que todos foram diminuindo, né? Isso graças às profilaxias, né? Onde as vacinas estão inseridas. Bom, continuando esse processo aí da parte demográfica, então de 2009 a 2019, 10 anos, houve no Brasil 15.454 casos, né? São 10 anos, teve tudo isso, mais que 15 mil casos. E aqui nós vemos uma ilustração que é casos por espécies. Muita gente acha que os cães são os que são mais afetados, são os animais mais afetados pelo vírus rábico. E aqui nós podemos ver que os cães, eles são os amarelos, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que foi infectado por um cão, pelo vírus, os cães. Esse grandão, que é o azul gigante, o que tem mais casos de raiva no Brasil são os bovinos, com 80,2%. Então, os cães são 2,1%. A fauna, que é o verde, que são os animais silvestres, vai ser de 7,5%. E os equinos, que são vermelhado, vai ser 8,9%. Então, os bovinos aqui, nós vemos que os bovinos são os que são mais afetados pelo rabies vírus. Qual é o reservatório do rabies vírus? Os reservatórios são os carnívoros e quirópteros. Quirópteros são morcegos, tá? Muita gente não conhece morcego por outro nome. Então, os carnívoros e os quirópteros é onde lá vão estar o vírus, né? E dentro dos quirópteros, nós temos os desmodos rotundos, que é esse aqui. Ele é hematófago, ou seja, ele se alimenta de sangue, se alimenta de mamíferos e aves. E o tamanho é de 7 a 9 centímetros de comprimento. Então, esses daqui podem transmitir, caso estejam infectados, né, para outros animais ou para seres humanos. Depois nós temos os Tadarida espécie. Esses são insetívoros. Eles comem insetos e artrópodes. E o tamanho é de 4 centímetros de comprimento, ou seja, eles são muito pequenos. Como eles são insetívoros, ou seja, ele não vai se alimentar de sangue dos humanos e dos animais, ele não vai morder, né? Não vai morder os mamíferos, porque ele não se alimenta disso. Mas como que ele consegue contrair esse tipo de vírus? Porque aonde eles vivem, que aqui ó, nós temos aqui o abrigo dos morcegos. Aqui nós temos uma colônia com 3 mil morcegos, olha isso. E aqui também, um outro lugar, aqui provavelmente era uma zona rural. É uma zona rural, tem muito morcego, né? E aqui também. Provavelmente a maioria é sempre em zonas rurais onde tem muitos. E lá, nesses abrigos, sempre tem uma briga por território, né? Então, os desmodos rotundos acabam brigando com os tadaridas e vice-versa. E o desmodos rotundos acaba dando uma mordedura ou uma arranhadura e acaba passando, transmitindo o vírus para o Tadarida espécie. Aí o Tadarida espécie, ele vai estar infectado. Aí vamos supor que o Tadarida espécie, por alguma razão, acabou morrendo e caiu lá perto de uma casa. Vamos supor isso. Aí sai uma criança e vê esse morcego. É uma criança. Então ela vai chegar, provavelmente ela vai querer brincar e vai manusear o animal e depois vai levar para, não sei, vamos supor, para os olhos ou para a mucosa, né? E aí acaba aderindo à raiva. Então, não é pelo fato de ser tadarida, insetívoro, que ele não pode transmitir esse vírus, tá bem? Tá bom? Bom, então aqui são os abrigos dos morcegos, vias de eliminação. Então, as vias de eliminação vai ser a saliva. O vírus ele pode ser identificado na saliva dias antes de começar, quando o animal começar a passar mal, ou seja, ter as manifestações dos sinais clínicos. Os cachorros, os cães e os gatos, até 10 dias antes do início do sinal clínico já está lá o vírus. E os desmodos rotundos, que são os quirópteros, 202 dias antes do início dos sinais clínicos. Então, bem antes, né, quando aparentemente o animal está normal, ele já está com o vírus no corpo dele, na saliva dele, né?
Ó, os morcegos, eles são acessíveis com outros morcegos, como eu estava falando. Eles se lambem. Dessa forma, transmitem o vírus da raiva uns para os outros através da saliva, né? A saliva é a via de eliminação. A região que possui ambientes mais propícios a morcegos é a região sudeste. Bom, então a via de eliminação é a saliva. E a transmissão é através da mordedura. Então o animal vai lá, morde a pessoa. Lá naquela região passou o vírus, né? O vírus está na saliva. Mordedura, arranhadura, lambedura também pode ser. As mais raras são aerosóis, né? Transplante de córnea e órgãos e consumo de carcaça infectada também. O transplante de córnea e órgãos, existe um exame para ver antes se tem ou não tem, não só esse vírus ou outros vírus, bactérias, etc. Mas, às vezes, né, pode acontecer. E, infelizmente, ocorre também esse tipo de transmissão. A mordedura é a tradicional, né? A forma mais frequente, né, é a inoculação do vírus através da saliva, através de mordeduras. Feridas e arranhaduras são os mais frequentes. E as raras, como eu já falei, são as vias aéreas e transplante de córnea ou órgãos. Qual é a porta de entrada? Porta de entrada vai ser a pele lesada, mordeu, tá lá, passou o vírus. E as mucosas, por exemplo, levar para o olho, né? Isso acontece muito. Colocar a mão no animal acaba aderindo o vírus na mão, né? Por causa da saliva e depois passa no olho. Aí acaba sendo infectado. O período de incubação ele é variável. Em animais, são 6 meses. Em cães, de 10 dias até 6 meses. E em bovinos, de 20 dias até 6 meses. Então, aí nós temos um cachorro aí, ó, babando, salivando, porque tem muito isso em raiva, né? Animais que salivam muito, né? Ciclos epidemiológicos da raiva. São 4 tipos: ciclo urbano, ciclo silvestre, aéreo e rural. No urbano, nós temos os cães e os gatos. Silvestres são os animais silvestres, que são raposas, gambás, lobos e coiotes. No ciclo aéreo, tem os morcegos, que são os hematófagos e não hematófagos, como eu já falei. E o ciclo rural são os animais de produção, bovinos, cavalos, ovinos, enfim, são todos animais de reprodução, tá ok? Os morcegos são os responsáveis pela manutenção de raiva na natureza. Olha só. Bom, então, continuando aqui, vou dar uma explicação aqui. Aqui nós temos o ciclo. Então, tá. Tem um morcego lá na via rural. Aí ele vai e quer tomar água desse boi aqui. Então, faz uma mordedura, tá? E aí ele vai transmitir o vírus para esse animal. Aí aqui pode também acabar, né? Uma criança, por exemplo, vai começar a manusear, brincar com um morcego morto. Isso já teve casos. E também acaba se infectando, e aqui com animais silvestres. Vamos supor que esse gato foi lá para a floresta e encontrou uma raposa. Eles começaram a brigar e teve um processo de arranhadura. O gato arranhou a raposa. O gato está infectado. Então, vai transmitir a raiva para esse animal aqui. E aí, esse vai brigar com outros e aí começa a se alastrar. Aqui também, com o homem, esse gato retorna e vai e acaba mordendo o dono, transmite o vírus para o seu tutor. Tá? Pode transmitir também para o cachorro que mora lá junto com ele. E vamos supor que eles vão para uma fazenda, esses animais que estão infectados, vão lá, ficam perto e, por alguma razão, também passam esse vírus para os animais. Então, é bem complicado, né? Sinais clínicos de cães e gatos. Então, nós temos as fases, né? É a fase prodrômica, que é a primeira fase, fase excitatória, e a terceira fase, fase paralítica. Então, a primeira fase, que é chamada fase prodrômica, ela vai durar de 2 a 3 dias. Nos cães e nos gatos, os sinais são sempre furiosos. O animal fica muito nervoso, né? Tem a sensação de sempre estar furioso. Então, ocorre nessa fase uma alteração no comportamento. Ele vai
mudar completamente e começa a ocorrer sintomas não específicos. Ele pode ter uma febre e depois não ter. Então, é uma alteração que ocorre no animal. Fase excitatória ou excitativa vai durar de 3 a 7 dias. Então, aí vai me dar, o animal vai ter agressividade, um comportamento agressivo, fotofobia, ele vai ter medo da luz, ele vai se sentir incomodado com a luz. Vai perambular sem destino, uivar e latir frequentemente. Então, é coordenação motora total. E muita saliva, salivação, onde os músculos da deglutição eles vão ficar paralisados. Aí o animal começa a salivar muito. E também pode ter convulsões, tá? Intolerância a barulho, vai ficar irritado. Também ele se sente muito incomodado com correntes de ar, então é aerofobia, né? Ele fica muito incomodado. E para finalizar, que são os últimos dias, de 7 a 10 dias, se a fase excitativa for curta. Aí nós temos a fase paralítica, onde vai ter uma paralisia, coma e morte em até 10 dias. Então, na fase paralítica, ele vai ter muita dificuldade para mastigar e deglutição. Por quê? Porque o animal ele vai estar paralisado. E aí vai chegar na morte em 10 dias, tá? Então, já vendo o início da doença, já tendo certeza que o animal está doente, em 10 dias ele morre. Por isso que nesses casos é muito importante a eutanásia, para não deixar o animal sofrer, né? Olha aí uma figura de um boi sendo mordido por um morcego. Essa segunda figura aqui mostra a fase paralítica, a última fase, né? Já estão praticamente em óbito. Agora vamos para os herbívoros, os sinais clínicos dos herbívoros, que são os que, né, os que mais têm, né, os que ganham dos cães, dos gatos, de todos. Então, é geralmente paralítica, que é diferente de furiosa. Então, o que ocorre? O animal ele vai ficar isolado, tá? Ele sai né, do grupo, fica isolado. Apatia e perda de apetite. Mugido constante. Vai ter uma hiperexcitabilidade, salivação abundante e viscosa. Incoordenação motora, né? Vai ter tremores musculares e vai ter um processo parecido com um bruxismo, né? Vai ranger os dentes. Então, ele vai ter a cialorreia, que é a salivação. Aqui nós podemos ver ó, o animal aqui salivando. Salivação, incoordenação motora e andar cambaleante. E aí ele vai ficar muito em decúbito, né? Movimentos de pedalagem, vai ficar totalmente fora do normal. Opistótono. O que é o opistótono? O animal caído, ele vai colocar a cabeça no pasto e vai formar um arco côncavo, sendo a cabeça, o pescoço e a coluna vertebral, formando um arco côncavo. Então, se o animal já está nessa posição, você já vê que é um sinal que indica que ele está doente, né? E dificuldade respiratória também. Esse animal vai ter a morte também em 10 dias. Então, ele fica bem modificado, ele vai se afastar do rebanho e a forma paralítica é a mais comum do que a furiosa. E agora, continuando aqui, nós vamos falar dos humanos, né? Tem as 3 fases, fase prodrômica, período neurológico agudo e fase paralítica. O primeiro, ele vai durar de 2 a 10 dias. Vai ter dor de cabeça, náuseas, febres, anorexia, fadiga, ansiedade e insônia. Tipo, isso aqui já não é tão anormal. Segundo, período neurológico agudo, de 2 a 7 dias. Nervosismo, aí começa a salivação. A pessoa começa a salivar. Vai ter medo da luz, vai se sentir incomodada e vai ter muitos delírios. E, por incrível que pareça, a pessoa vai querer morder, tendências de morder. Olha isso. E convulsões. E para finalizar, a última fase é a fase paralítica, onde a pessoa tem a paralisia, né? Coma e vai morrer em poucos dias. Tem um vídeo que eu vou colocar mais no final da aula que mostra isso muito bem, que é uma imagem bem forte, é bem complicado. E para finalizar, nós chegamos nas profilaxias, né? Que é o melhor meio de evitar, tá?
esse tipo de vírus, são as profilaxias e também falar disso para toda a população, né? Então, a primeira profilaxia aqui é isolar o animal suspeito por 10 dias com comida e água. Então, se você acha que ele está estranho, você isola ele para ele não ficar em contato com ninguém. Por quê? Porque se ele morder ou fizer qualquer outra coisa, lamber mucosa, arranhar, pode acabar transmitindo aí, passando o vírus para o outro indivíduo ou para o outro animal. E notificação imediata, porque quando ele souber, quando a fiscalização souber, todos vão trabalhar ali, porque provavelmente vai ter outro animal, ou até uma pessoa, né, doente. O animal estando doente mesmo, estando com o vírus, tem que sacrificar, né? Não tem outra forma. Mas para ter uma boa prevenção é sempre a vacinação, né? A vacinação anual a partir dos 3 meses de idade e com reforço após 30 dias da primeira vacina. E depois vai ser por ano, né? Todo ano tem que vacinar. Isso é muito importante, a vacinação. E tem que ver bem qual a vacina que você vai dar, porque já teve um caso de animais que vacinaram, com uma vacina aí que não era muito. Uma vacina que ninguém conhecia. Tem que ver muito bem a marca, a origem, para não ter esse problema. Não só de raiva, de sinomose também. O controle dos morcegos, dos desmodos rotundos, tá? Existe uma pasta, que é essa pasta aqui de cima, que ó, vocês podem ver, que é uma pasta anticoagulante. Então, vai lá, coloca no boi, né? Tá com a ferida, o boi tá com uma ferida, coloca em cima da ferida. O morcego vai lá, quando ele for morder o boi, ele vai pegar essa pasta anticoagulante e vai acabar morrendo, tá? E ele também pode ir para o abrigo deles e lá acabar passando um pouco dessa pasta para os outros, porque vai acabar brigando, enfim, ter contato. E aí também os outros vão chegar a óbito também. É uma forma de controle, tá? Então, sempre vai passar no dorso de bovinos e também em morcegos, para que os outros também entrem em contato e também aderem essa pasta anticoagulante. Manejo de morcegos urbanos também, porque também tem, não só na zona rural, na cidade também tem casos de raiva. Educação em saúde, ou seja, você tem que um professor ou um veterinário, né? Ele tem que mostrar isso para a população, para a comunidade, nas escolas, nas prefeituras, nos postos de saúde, tem que estar explicando isso, porque tem muita gente que não entende, não tem esse conhecimento. E redução da população de cães e gatos errantes, que são sentinelas, né? Que aí não é bom ter muitos, porque quanto mais eles são mais susceptíveis, infelizmente, né, a ter, porque eles estão abandonados, né? Por isso que é importante a adoção. Olha como é importante. A vacinação nos herbívoros, ela é voluntária, por incrível que pareça, né? São os que mais têm casos, porém são voluntários. Então, como já falei, no meio rural tem que ter controle também dos morcegos hematófagos, né? As campanhas, né, urbanas da vacinação antirrábica com uso da vacina do vírus inativado. Então, tem que ter essa educação em saúde, campanhas falando sobre isso. E agora, em relação ao tratamento. Quando o animal, quando uma pessoa, por exemplo, é mordida, o que tem que fazer? Tem que lavar esse local de mordedura com muita água e sabão. A primeira coisa que tem que fazer, né? Depois tem o soro antirrábico e imunoglobulina humana antirrábica, e aí é indicado em casos gravíssimos, em que o paciente, em pacientes que não possuem tratamento anterior ou esquema de pré-exposição, né? Não tem nenhum tipo de tratamento. Então, para já está grave, um quadro grave, tem que usar esse aí, o soro antirrábico e imunoglobulina humana antirrábica. Tá ok? Bom, por aqui era isso que eu tinha que falar. Agora, para finalizar esta aula, eu vou mostrar um vídeo no YouTube sobre uma criança lá da Bahia que, infelizmente, teve o vírus, né, acabou adquirindo e faleceu, chegou a falecer. Então, são imagens muito fortes. Então, caso você não consiga assistir, você é uma pessoa mais sensível, enfim, porque realmente
É um vídeo muito forte. Quando eu assisti, eu fiquei meio impactada. Ainda eu assisto e fico meio, né? Então, se você não consegue engolir isso, né? Falando ao modo grosso, já, tipo, pode finalizar a aula aqui e não dar mais continuidade, tá? Bom, então vamos ver o vídeo.